Esse é o Virou uma Chave, o podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou o Leandro Pérez. No episódio de hoje, vamos contar nossas experiências com um assunto que causa desconforto, dores, febre, mal-estar e outros inúmeros sintomas. O tema da nossa conversa é ficar doente e o quanto isso afeta os nossos dias ou até as nossas semanas. Quando a gente decidiu esse tema, já veio a pior dor que eu senti, assim. Pior vez que eu fiquei doente, assim. Que eu fiquei muito mal. Eu peguei dengue. 2 vezes já. Uma antes da pandemia e uma depois da pandemia. Quer dizer, durante a pandemia, no caso. A que eu peguei antes da pandemia, eu tava trabalhando, normal. E aí eu comecei a sentir sintomas de resfriado, né? Então, espirrar muito, aquela fadiga, assim. Mas continuei trabalhando normalmente. E aí, vai passando os dias e eu comecei a sentir muita dor no corpo. Mas assim, muita dor. Parecia que todas as minhas articulações estavam quebradas. Era essa dor. Parecia que tinham pegado um martelo e quebrado o joelho, o cotovelo. Era toda a articulação doía, tudo. Mas assim, continuei trabalhando. E era tipo, no mês assim, junho, julho, assim, tava muito frio. E eu tava sentindo muito frio mesmo. E aí, todos os dias eu sentia muito frio. E aí eu comecei a medir a minha febre. Eu tava tipo sempre com 38 de febre. E a febre dá mais ainda dor, né, no corpo. E você tava trabalhando onde, Lê? Eu tava trabalhando no escritório. E aí eu ficava na frente do computador o dia todo, sentado. E era muito frio. E eu ficava com muito frio. Tinha uma hora que eu tava digitando e eu tremia, assim, no digitando. E sentindo muita dor. Então eu passei, sei lá, uma semana sentindo muita dor. E você não foi ver o que era? Não tomou remédio pra febre? Fiquei tomando todos os remédios que falam. Este medicamento não é indicado caso suspeito de dengue. Todos esses que falam isso, eu estava tomando. Tela azul e nota. Exato, todos. Tomei e não melhorava. Até que um dia eu olhei no espelho e a minha cara estava toda manchada de vermelho. Tipo, várias pintas vermelhas no meu corpo inteiro. E aí eu falei assim, acho que preciso ir ao médico. Não tinha ido até agora. Não. Até agora era um só... mês tomando remédio com febre trimilicando. E aí, quando eu vi que minha cara estava inteiramente manchada, eu falei assim, tá, acho que eu preciso do médico. Aí quando eu fui no médico, eu passei na frente de todo mundo, porque tava com um surto, acho que de sarampo. E aí, estavam achando que era sarampo. Aí eu falei, puta que pariu, só que me faltava tá com sarampo. Não imaginei dengue. Aí eu fui no médico, me indicou pra fazer um exame da dengue. Aí fiz o exame de dengue. E aí ele falou assim, olha, suas plaquetas estão baixíssimas. Você já tá na parte, tipo, final da dengue, assim. O pior já passou. Só que você, como ficou trabalhando tudo, acho que diminuiu mais ainda. Então, você tá com a imunidade super baixa, né? Tipo, você vai ter que voltar pra casa agora, você vai tomar esses medicamentos e repousar, descansar e tomar muita água. E você avisou que você tinha tomado os medicamentos que não eram? Não, esses medicamentos calada vence. Então, venci. Gente, mas vai que... No médico não é assim que funciona. No médico, caladas morrem. Quando o assunto é saúde, caladas morrem. Não! Eu pensei assim, por favor, olha, tem alguma coisa pra me salvar? Porque eu tomei remédios que eram contraindicados em caso de dengue. Era a primeira coisa que eu ia falar. Mas, gente... Me ajuda, o óbito é uma certeza daqui pra frente. Vamos só contar os dias. É que, assim, nunca passou pela minha cabeça informar ele. Porque como ele falou assim... O pior já passou? Você está com dengue, mas assim, o pior, a parte ruim, já foi. Eu ficava pensando assim, eu só preciso melhorar. Eu só quero melhorar. Eu ia pensar, mas olha direito, porque eu tô com alguma hemorragia aqui por dentro, porque tomei alguma coisa que eu não podia. E aí foi isso, essa primeira vez. Da segunda vez, foi também uma dor horrível. Só que aí era um outro clima, que eu acho que muda também. Era calor, dezembro. Tava um inferno de calor. Aquele verãozão. E aí você só quer ficar deitado, porque dói o teu corpo inteiro. E a cabeça, ela lateja de uma forma que não existe uma outra dor de cabeça que lateja tanto. Quer dizer, deve existir, mas a que eu senti é a que foi maior. Foi essa da dengue. E aí era o calor, ia juntando o calor. Eu já não sei o que é pior, se foi no calor ou se foi no frio. Mas no calor tem aquela angústia, não sei, aquela coisa do calor. E aí a dor de cabeça, e você só quer ficar no escuro do seu quarto. Eu acho que no calor é pior. E com a janela fechada no calor. Então, e assim, muita dor no corpo. E aí, fui no médico,
ou é dengue ou Covid. Aí eu fui fazer o teste de Covid, né? Fiz o teste de Covid, deu negativo. Aí o teste do posto da dengue ia ficar pronto, sei lá, 4 dias depois. E aí saiu, deu positivo, e aí era dengue. Mas assim, não saiu mancha dessa vez. Mas eu acho que é porque eu me cuidei, né? Então eu fiquei mais deitado. Sem hemorragias em pé. Exato, dessa segunda vez eu não fiz esforço, nada disso. Mas eu senti muita dor. Mas não fiz esforço, nada. Eu acho que é por isso que eu não fiquei com manchas vermelhas. Mas foi a pior dor, assim, de ficar doente. Acho que foi a pior vez que eu fiquei doente. Gente, por isso que eu achei que eu tava com dengue aquele dia que eu fiquei mal, fui parar no hospital. Porque eu tava com todos esses sintomas. Foi horrível, assim. De repente eu ia sair de casa, falei, não tô me sentindo bem. De repente eu deitei, de repente eu não tava conseguindo me mexer. Todas as articulações, assim, trincadas. Exatamente essa sensação que o Lê descreveu. Parecia que tinham martelado tudo, não conseguia me mexer. E calafrio. Só que eu não tinha febre. Eu tava com 37,5 e tal. Mas foi horrível. Dali eu não consegui sair, mas eu não conseguia me levantar. Eu fiquei prostrada no sofá. E aí no dia seguinte tive que cancelar. Gente, isso que é o pior, né? Tive que cancelar a peça. Porque, assim, se ainda trabalhar sentado no escritório, não sei como você conseguiu. Mas mesmo assim é mais tranquilo, eu acho, do que fazer uma peça infantil. Que você fica andando para lá e para cá e tem que fazer cara de feliz. Sim, o pior pra mim era pegar o trem, a condução, tipo, 6 da manhã, aquele monte de gente cheio, a volta também. Então, isso pra mim era o pior. Dengue não passa, né? Porque... Não. Por onde você andava, Lê, pra pegar esses picadinhas de mosquito? Aquela menininha do moquitinho, pique-pique. Eu não sei, eu acho que em casa mesmo, sei lá. Eu moro perto do Jaraguá, não sei se isso tem a ver. Muitas plantas, não sei. Mas o meu também não foi dengue, eu não sei até agora o que aconteceu. Eu perdi a peça, vou ter que repor a peça. Deu um ruim, assim, que quebrou as pernas de todo mundo, do centro cultural que ia receber a gente, das pessoas que iam todas fazer a peça, das crianças que iam assistir a peça, ou seja, causei por causa de um rolê que até hoje eu não sei o que foi. Uma quase dengue. Uma quase dengue, uma hipotética dengue. Eu acho importante só um parênteses, assim, de como a gente decidiu esse tema. É porque veio uma toada de doença aqui nesse grupo, desse podcast. Foi um atrás do outro, assim, caindo na cama. E a gente falou, não, a gente tem que gravar sobre ficar doente, porque a imunidade desse grupo tá no pé. Já que é pra tombar, tombou todo mundo. Aliás, foi nessa semana, né, que eu fiquei mal desse jeito. Foi na semana que todo mundo foi... Ficou todo mundo doente. O Di tinha ficado... Falou, gente, eu tô mal, não aguento. E aí, na sequência, eu tava linda, foi né? Não, eu tô ótima. E de repente, pá. Nossa, e foi... Geralmente, quando eu fico doente, é garganta. Assim, a garganta ou é uma faringite, ou uma laringite. Geralmente é faringite. Que é uma coisa assim, 3, 4 dias passa. Dessa vez não passou. Fui no posto, fiquei quase 4 horas. E daí tinha a senha criança, atendimento preferencial, idoso, comum e sintomas gripais. E era maior, e tava assim, lotado. E dessa vez foi a pior vez, porque assim, a minha garganta tava assim, você precisa se alimentar, só que você não tem vontade de comer, e quando come desce rasgando e machucando. Eu não conseguia dormir direito, porque toda vez que eu engolia a saliva, doía. Então foi nossa, dessa vez foi muito, muito ruim. Eu lembrei de uma vez que eu também tava com a garganta inflamada, e daí eu fui tomar um remedinho. Falei, eu vou tomar um remedinho aqui, tô com a garganta inflamada e tal, e fui dormir. E daí eu tô meio dormindo pra acordar e começo a sonhar que eu pisei num formigueiro. Eu pisei no formigueiro e as formigas tomaram conta de mim. Ai. E daí eu vi essas formigas, tal, e eu acordei me coçando todo. E daí quando eu olhei o meu braço, eu falei, gente, eu tava muito doido, porque eu cocei tão forte que eu tô vermelho. Daí a hora que eu fui olhando, não era só o braço. Eu tirei a camiseta, eu estava todo empipocado. Reação alérgica. Eu falei, vou tomar um banho, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu vi, o meu corpo todo tava empipocado. E daí, o coração acelera, você fala, mano, o que tá acontecendo? Vou morrer. Tchau, gente, obrigado. Adeus, tal. Vai fechar minha glotinha em 3, o que 2, é isso, 1. né? Daí eu morava com os meus tios. Ah. Eu morava com os meus tios, isso já faz uns 10 anos. E daí me levaram no posto de saúde. Isso nunca me aconteceu. Me passaram na frente de todo mundo. Tipo, me colocaram numa sala na hora, a enfermeira já pegou a pressão, já viu o batimento cardíaco, já ia tirar a glicemia e tal. De repente, eu já tava conversando com a médica e já tomei uma injeção e loratadina, tal, e fica aqui 1 hora pra ver o que acontece.
E daí eu fiquei lá esperando e daí comecei a me sentir melhor. O empipocado foi sumindo bem rápido. Eu achei que ia demorar, assim. Ele sumiu bem rápido, daí deu um sono. Mas um sono. O poder do antialérgico. Voltei pra casa e dormi. E daí foi assim que eu descobri que eu sou alérgico a cataflã. Eu nunca tinha sido alérgico. Foi uma coisa que desenvolveu do nada. Daí hoje em dia, tem alérgico a alguma coisa, senhor? Cataflã. Gente, eu tenho uma história pra comentar cada uma das histórias. Eu também. Tipo, são as 3 que eu anotei. Uma é pior dor da vida, uma é sobre esse momento doente do grupo, sobre imunidade, uma coisa que aconteceu. E a outra é como eu descobri que eu sou alérgica a nimesulida. Gente, mais alérgica. Eu vou começar pelo nimesulida, que é rápida. Eu fui tirar o siso, fiz 2 vezes, né? Um dia eu tirei os 2 do lado direito, no outro dia eu tirei os 2 do lado esquerdo. Bem tranquilo, assim, uma dor light. Coisa rápida. Não doeu nada. Jura? Juro, durou 3 minutos minha cirurgia, mesmo. Não, nem o pós. Gata, o pós do siso foi nada perto da alergia. Socorro, vai. E aí? Eu nem lembrava que eu tinha tirado o siso. Tirei, tudo certo. Remédios pra tomar, azitromicina, antibiótico e nimesulida anti-inflamatório. Tomei, e é isso. Aí acordei no dia seguinte, meu olho meio assim, querendo, né, coçando, uma coisa meio estranha. Passei o dia, o meu olho foi inchando. Vira um assim. peixe boi. Não, virou uma coisa inexplicável, que inchou meu olho, aí inchou a minha boca, meu rosto ficou imenso. E eu não pensei que era reação alérgica, porque nunca tinha acontecido comigo. Você achou E que era era o quê? só no rosto, lado direito. Inchou tudo. Eu cuidei como se fosse um grande tersolzão. Um tersolzão imenso, nunca antes visto. Não pensei que era reação alérgica. E continuei o quê? Dali nimesulida. E vamos de nimesulida. O maior terçol do mundo. O maior terçol já visto. Eu fui no oftalmo e o oftalmo não viu Não nada. se deu conta. Gente, o meu olho ficou ferido. Porque, tipo assim, ele me passou iurodoide, que é pomada pra hematoma roxo do corpo. Ele me passou pra passar no olho, porque o meu olho tava ferido de tanto que eu coçava. Ai, Tipo, super cuidei perigoso. muito mal. Super perigoso. E a pomada, tipo assim, tem álcool na pomada. E eu passando perto do olho. Por fora, né? Mas assim, passando. E, enfim, tratei tudo errado. Eu tomei no nimesulida inteiro, tipo, o tempo que tinha que tomar 5 dias, dando ali pro meu corpo. E não pensei que fosse reação alérgica. Passou. Meu olho ficou ferido. Ficou uma mancha escura, que eu tenho até hoje. Porque ficou ferido, em carne viva. De tanto que eu cocei, assim. É super perigoso coçar o olho. Aí, vou tirar o siso do lado esquerdo, né? Porque depois de viver esse terçolzão aqui inexplicável, fui. Tudo certo, fiz a cirurgia. Cheguei em casa, tomei nimesulida e azitromicina, porque tem que ser assim, ainda com anestesia, porque quando passar, né, você já não sente tanta dor. Coloquei o olho. Aí eu falei assim, é alergia. Aí nessa hora, nem esperei inchar tanto. E o olho já começou, assim, muito rápido começar a inchar. Aí eu já fui pro hospital, falei assim, eu lembro de eu falando pro médico, né, dele, oi, o que você tá sentindo? Eu tenho alergia à nimesulida. Aí ele, não, mas calma. Eu sei que eu tenho alergia. E aí, tipo, eu já tava assim, ó, me dá um remédio. Sabe? Porque ele ficou querendo fazer perguntas, sei lá, era um... Mas Su, ele teria que fazer mesmo, né? Porque vai que chega uma... Tudo bem, você sabia que você tava certa, mas Sim. vai que chega não, com uma certeza. paciente louca falando ele. Só querendo, viciada em loratadina. Ai, quero tirar um cochilinho. Enfim, mas tipo, eu lembro de eu chegar agoniada, assim, de falando, pelo amor de Deus. E, nossa, começa a coçar tudo, assim, também. Não coçar tudo, né? Mas começa a dar uma agonia. Aí, dessa vez, eu descobri que era alergia à nimesulida. Mas eu também não tomo mais azitromicina, porque, assim, eu acho que é o nimesulida, entendeu? Não, eu já tomei azitromicina depois e não aconteceu nada. Mas eu fico dando uma evitada, assim, sabe? De tomar, porque vai que, né? Nas 2 vezes eu tomei esse combo. Então, acho que é melhor não. E eu tomava muito nimesulida antes. Só que daí meu corpo desenvolveu uma alergia enlouquecedora. E essa é a minha história de alergia. Agora eu vou pra pior dor do mundo. Pior dor do mundo foi um dia que eu acordei. E aí, eu juro por tudo, que eu sentia contrações, tipo de gravidez, que eu nunca estive, mas assim, contrações de 2 em 2 minutos. E doía a frente inteira e doía o canal ali de trás. Gente, toda essa região baixa aqui era uma dor que parecia assim, que eu não consigo explicar. A única descrição era contração, porque parecia que tava contraindo com toda a força do mundo. E era de 2 em 2 minutos e depois ficou de 1 em 1. De verdade, assim, eu cronometrei, sabe, assim. Durava muito rápido, uma dor muito forte, passava e no próximo minuto vinha de novo. E o que era? Era cólica de intestino? Era cólica. Eu fico tentando adivinhar, que eu fico nervosa, gente. Eu acordei, tipo, levantava assim, e aí eu... Ai, passava.
Caramba. Juro, assim. E aí a minha irmã acordou, isso era 6 da manhã, assim. Minha irmã acordou, daí ela falou assim, não, vamos pro hospital. Eu no carro, berrando. E aí eu, tipo, puta que pariu, caralho, não sei o quê. Sabe assim, não conseguia não falar. E eu anotando todos os horários pra eu chegar no médico e falei assim, ó, essas são as vezes que eu tive só vindo pra cá. E aí eu entrei, passei na triagem, e aí, tipo, ainda tendo assim, mas deu uma espaçada. Aí ela falou assim, você não tá grávida? Daí eu não tinha nem transado ainda na vida. Deu, moça, só se for do Espírito Santo. Aí, juro. Aí, tipo, entrei no médico dele, não tem chance de você tá grávida? Aí eu, moço... Não. Aí a médica me pediu uma ressonância. Aí eu fiz uma tomografia, sei lá. Eu fiz aquele exame que entra no tubo, qual é? Pode tomografia? ser, tomografia ou ressonância, os dois. Então, ficamos aí na dúvida. Eu fiz o exame, era um cisto inflamado no ovário. Que, tipo, ele tava inflamado e o cisto, ele pode explodir, porque é como se fosse uma bolinha de sangue, assim, tem... O ovário forma cistos e ele mesmo se desfaz, assim, né? Tem cistos que duram por mais tempo e tem outros que são desse tipo, que é uma bolinha de sangue que inflama e aí ela pode ou explodir ou... Enfim. Aí ela falou assim, que se explodisse, eu tinha que fazer uma cirurgia imediata. Caraca. E eu acho que eu ia tirar o ovário. Hemorragia. Ai, credo. E aí, ela falou assim que não ia precisar, porque eu tinha ido no médico e tal, não sei o que era pequeno. E aí ela me passou remédio e pra eu marcar consulta com a ginecologista pra fazer os exames e tudo mais. Mas eu não precisei. Só que essa foi, sem dúvida, a pior dor da minha vida até agora. Provavelmente a maior delas vai ser a do parto. Mas eu acho que eu já tive uma amostra. Uma amostra grátis. Mas daí quando você foi lá, ela te deu um remédio pra dor e foi uma melhora gradativa? Ou já melhorou, já ficou tudo suportável? Ficou tudo suportável. Ah, tá. Você não voltou pra casa desmaiando? Não. O cisto se desfez nos meus últimos exames. Acho que não tinha mais. Ele ficou aparecendo ainda em 2 exames, assim, sabe? De rotina. 6 em 6 meses e tal. Apareceu, aí depois ele ficou com Deus. Foi embora, sabe assim? E pior dor da vida. Aí agora, sobre a imunidade, é uma história um pouco que não tem a ver com a doença. Quando a minha imunidade cai, quando eu vou ficar doente, a primeira coisa que acontece é a minha boca estourar uma ferida. Assim, ela estoura. Esse ano, nessa onda aqui da doença, a minha tosse, meu congestionado aqui, nariz, já pode comemorar aniversário, porque tá aqui há um tempão. Eu fiquei 1 mês direto com a boca estourada. Tipo, ela tá nesse momento, né? Ainda que com uns vestígios e tal, que nasceu essa semana, essa brotoeja aqui na minha boca. Perebas e tal. Aí tá, um menino que eu conheço, e eu tava sentindo assim que ele queria ficar comigo e tal, né? Aí, eu com a boca fodida, tá? Um dia a gente tava meio assim, né? Bar da faculdade e tal, deu, acho que ele vai ficar comigo, né? Não sei o que, não. Aí ele ficou todo, né? Naquele jogo ali e tal, de conquista. E sedução E tal, não sei o que, foi embora comigo. Ficou conversando comigo, gente, 2 horas, assim, ó, batendo papo e tal. Aí ele falou assim, ai, meu, não vou ficar com você, né, porque sua boca tá machucada. Saúde em primeiro lugar. Aí eu... 2 horas você fica aqui conversando comigo. Você tá comigo. E fazendo perder tempo. O que você tá fazendo comigo? Não ficou comigo por causa da boca machucada. Aí eu já, assim, gente, brochei para sempre. Porque assim, tipo, tudo bem não querer ficar comigo, mas por que você tá dando toda a moral a noite inteira pra no fim dizer que não vai ficar comigo? Pra no fim dizer, semana que vem a gente se vê quando sua boca estiver melhor. Aí, tipo, eu acho que ele não vai ouvir isso, né? Mas tudo bem, pode ao ar, tudo. Agora eu não quero nem mais ter nenhum contato, porque parece que a gente tá com uma ficada adiada, sabe assim? Que é, enfim, chato. Aí, passou, né, isso. Teve outra pessoa. E aí eu contei essa história. Eu ainda com a boca fodida, tá? Aí eu contei, falei assim, nossa, meu, tinha um menino, né, que queria ficar comigo e tal. E não ficou comigo por causa da minha boca machucada. Aí o que ele fez? Me deu um beijo imediatamente. Olha! E é assim que separamos os homens dos garotos. Imediatamente. E aí... E as coisas não foram tão uma em cima da outra, pra ver como a boca fodida durou um tempo. Mas foi essa a reação dele. E ele ainda assim, foi na intenção, entendeu? Quase que beijou a ferida da boca. Quase que um pouco nojento, levou embora a ferida pra ele. Entendeu? Quase que ele arrancou a minha boca fora. O mal pela raiz. Essa é a minha história de imunidade baixa. Ai, gente, que loucura. Eu tenho histórias na verdade, de resgate de pessoas. Eu acabei de lembrar de uma da gente resgatando a Rayane.
Quando ela teve crise de dor de pedra no rim. E aí a gente não sabia o que fazer. E ela sofrendo, assim. Eu tô com muita dor, chorando. A gente falava, meu, e agora? O que tá acontecendo? Mas de repente a gente vê a menina jogada no chão, assim, na escola de teatro. Falei, o que a gente vai fazer? Então entra no carro agora, vou dar um jeito vamos levar você pro hospital. Eu tinha esquecido disso. E aí, eu sempre tive esse espírito, porque o meu pai é médico, agora a minha irmã é médica, então eu sempre tenho esse espírito de querer resolver, e eu ligo pro meu pai, ligo pra minha irmã virou médica de todas as minhas amigas, assim, sempre. Que eu vejo alguém dizer, eu quero resolver, eu ligo pra minha irmã, o que eu faço? Tal pessoa tá sentindo isso, olha aqui, que foi que me ajuda? E aí, dessa vez eu falei, a gente tava perto do Hospital das Clínicas, e aí meu primo trabalhava lá na época, aí eu liguei pra ele, pelo amor de Deus, o que eu faço? A menina tá passando mal, não sei o que, ela tá quase desmaiando aqui. Ah, e daí teve um negócio assim, ela acha que repuxou a perna, e daí é apendicite, então e aí não pode estourar, lembra? Não pode estourar, daí ela acha que repuxou a perna. Aí fomos eu e o Diogo pro hospital, você foi comigo, não foi? E aí ela deitada no banco de trás, assim, a gente calma, e ela chorava, se contorcia, eu falei, gente, que socorro, o que vai acontecer? Imagina a menina ter um troço aqui. E aí, no final, ele conseguiu que ela fosse atendida super rápido, e era crise de pedra renal. Ela nem sabia que tinha. Nem sabia, teve que tomar umas bombas de remédio e tal, foi uma grande loucura. Todo mundo que tem pedra no rim diz que é uma das piores dores. Possíveis. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já desmaiaram? Já. Como que foi? E como que foi a sensação? Porque eu quase desmaiei. Tenho certeza que era uma crise de hipoglicemia. Porque eu só pensava... Eu fui tomar banho. Eu tava mal. Eu tinha tido uma... Sei lá, devia ter comido alguma coisa estragada. Tinha ido no banheiro, não sei o que tal. Daí eu fui tomar um banho. Daí, eu só pensava no refrigerante na geladeira. Eu só pensava assim, nossa, eu preciso tomar aquele refrigerante. Eu preciso tomar... Parecia que o meu corpo tava falando assim, toma açúcar. E daí as coisas foram ficando escuras. E daí eu saí do banheiro e eu fui assim, numa velocidade muito lenta, em busca de um refrigerante. Quando eu cheguei, meu pai tava... Eu sentei, eu falei, pai, me dá um refri. Dele, o que tá acontecendo? Eu falei, eu vou desmaiar. Daí ele veio com o refrigerante, eu tomei, e daí eu fui voltando a vida, assim, parece que eu fui ressuscitando, assim, Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, eu acho que eu tô tendo crise de hipoglicemia, que eu nunca tive. São nessas horas que a gente percebe como a gente é frágil. Muda uma coisinha na tua alimentação, você comeu uma coisa estragada, tal, o teu ânimo, a tua vida, a vontade de fazer as coisas, dá vontade de xingar, ou de dormir, ou de sumir. É muito doido. É uma grande loucura. Pode ser desmaio sem sentir dor? Pode. Não, você falou desmaio, eu achei que tinha a ver com dor. Eu já desmaiei por conta que eu tava assistindo um filme na escola, tava na escola, todo mundo na escola, assistindo um filme que eu não lembro o nome, eu nunca lembro o nome do filme. Sei que era um filme pesadíssimo, muito pesado. E era um tema tipo meninas... Não, era meninas menores de idade sendo prostituídas, e era esse o tema. Era horrível, as cenas, as coisas eram muito pesadas. E aí, tava todo mundo na sala de aula assistindo, e aí o filme, na minha cabeça, começou a ficar muito longe, distante, assim, ele começou a ficar distante, aí a tela começou a ficar mais preta, assim, foi tudo ficando... E eu caí. E aí eu só lembro, depois que o filme ficou distante, ele foi fechando, eu lembro da professora me falando, Leandro, me puxando, assim, e aí eu levantei. Eu não contei nunca pra ninguém que foi por causa do filme. Eu falei, acho que eu não me alimentei muito bem hoje. Comi só uma traquinas. Aí, não, você tem que ir embora, não sei o quê. Aí, fui embora pra casa, mas eu desmaiei porque o filme tava muito pesado. E outra vez, eu desmaiei dentro... Quer dizer, não cheguei a desmaiar, perdi a visão. Eu tava no trem, eu comecei a sentir tontura, eu tava de pé, aí eu encostei. E aí eu comecei a suar muito, mas assim, parecia um chuveiro, assim. Aí a minha mão começou a formigar e eu só pensava, eu não posso cair aqui, porque eu tô sozinho, eu não posso cair aqui. Aí eu encostei e aí eu ficava respirando, subindo, assim... respirando, e a mão começou a formigar, e aí eu perdi a visão. Tipo assim, eu vi tudo preto. Só que eu não caí no chão. Eu tava de olho aberto e não via nada. Tudo preto. Gelou seu rosto? Tava muito gelado. E a mão formigando muito, muito e suando. Aí teve uma hora... Você não falou nada, você não conseguiu falar? Não conseguia. Eu fiquei só parada esperando ver se aquilo passava. Tava cheio? Não tava muito cheio, mas eu tava encostado na parede, assim. E aí eu lembro que começou a vir a visão meio preto e branco, assim. Aí já tava chegando logo a estação de eu descer, aí eu consegui descer e sentar na plataforma, assim, até me
pra ter voltar, mas aí quando volta, parece isso, que deu uma injeção, assim. E eu não comi nada, não sei o que, foi voltando sozinho, até eu chegar em casa. A dessa que eu tive, eu sempre tive muita pressão baixa. Então eu já tive umas apagadas assim, ou umas quase apagadas, porque quando eu percebia que eu ia desmaiar, eu botava sal, eu roubava salzinho pacotinho de sal de restaurante pra deixar na bolsa, porque se eu sentia alguma coisa, eu já metia o sal embaixo da língua. E aí uma vez eu tava numa balada de Réveillon na praia com meu ex-namorado, e eu não tinha bebido nada, eu tava muito de boa, só que começou a cair minha pressão. E eu falei, sério, gente, eu não tinha bebido nada. Pra falar que não tinha bebido nada, eu tinha bebido uma Smirnoff Ice. E aí eu falei, vai cair minha pressão, me arruma sal, preciso de sal, que tá caindo minha pressão, preciso de sal. Aí eu cheguei no balcão da balada, eu falei, você pode me arrumar sal, por favor? Ah, não tem. Não, por favor, eu vou desmaiar, eu preciso de sal. Ah, tem esse aqui, me deu um sprayzinho de sal líquido. Eu falei, gente, sal líquido? Espirrando aquilo, eu falei, não vai adiantar nada. Eu falei, não vai adiantar. Pof! Apaguei também. E aí eu lembro de acordar com uma menina com uma mão saindo de dentro da minha boca, debaixo da minha língua, assim, enfiando sal. Meu namorado, na época, me botando num banquinho, assim, e uma menina me limpando, tirando o sal do meu vestido que tinha. Eles pegaram um monte, né? Surgiu o sal, que não existia depois que eu desmaiei. E aí as pessoas me olhando como se eu tivesse caído de bêbada, desmaiado de bêbada. Foi muito bizarro. Eu falava, gente, eu não bebi nada, só caiu minha pressão. E a menina me limpando, tá tudo bem, ai, toma uma água, não sei o quê. Só que o mais louco é essa coisa de... A relação que eu faço sempre é de uma aula de fotografia. A gente fazia aula de fotografia na faculdade, e aí quando você coloca o papel pra revelar, na época que isso existia ainda, a imagem vai surgindo, assim, parece que ela vai nascendo no papel, branco e preto. Então era essa sensação que eu tinha, assim, do meu olho abrir e a imagem indo se formando, assim, aos poucos surgindo, aparecendo, e aí depois... E aí eu tava ok, tava numa boa. Se a mulher tivesse me dado sal na hora, não tinha acontecido nada, mas eu tombei, assim, e aí as pessoas me olhando, imagina, uma vergonha na balada, a pessoa desmaiando de bêbada sem ter bebido, né? Foi ridículo. Eu nunca desmaiei, nunca fiquei internada, nunca fiz cirurgia, nunca nada. Zerada. Mentira, já fiquei internada, mas assim, 7 meses, sabe? Assim, quando eu tinha 7 meses. Achei que você tivesse ficado 7 meses internada. Como assim? Isso não conta? De repente, não, fiquei 7 meses internada. Não, já é hospedagem, né, amor? Não conto mais como internação, conto como mudança. Só isso, aí eu não lembro, então eu conto que eu nunca fiquei internada. A única vez, assim, que eu apaguei, que eu fiquei inconsciente, foi durante uma endoscopia, que é uma experiência, né, gente? Não sei se vocês já fizeram endoscopia. Não. E a volta é engraçada, né? Porque você volta meio grogue ali. Aí eu lembro, eu fui com a minha mãe, né? Eu acordei, assim, bem zona na minha cabeça, né? Aí eu lembro da minha mãe me dando a comida do hospital, que era tipo bolacha, requeijão e... Um suquinho de maçã de caixinha. Aí a moça do hospital veio me dar, né? Nossa, que lanche ruim. Nossa, que coisa ruim isso aqui. Ativou o modo sincerona. Eu tive uma melhor de volta de anestesia. Tirei a amígdala. Aí voltei pra casa, lá, recuperação. Fiquei na casa dos meus pais e tal. E aí, beleza, passou um dia. No dia seguinte, acho que meu pai ficou... Falei que meu pai é médico e acho que a volta da anestesia, sei lá, o pós-operatório, não sei, ele tava na sala junto com o médico e tal. Não sei se ele acompanhou a cirurgia, não lembro. E aí, ele demorou um dia pra me contar. Passou um dia, eu tava numa boa, ele abre a porta de casa, chegou pro almoço, assim, aí ele olha pra mim e fala, agora eu vou poder beijar na boca. O quê? Ele, agora eu vou poder beijar na boca. E eu falei, pai, o que é isso? Você saiu cantando. Acho que ele não teve coragem, sei lá por que ele ficou esperando. Eu não sei se eu falei coisas muito piores do que isso. E ele ficou processando pra ver até que momento ele podia me contar. E aí ele falou que eu acordei assim, eu não lembro de nada, óbvio, lesada de anestesia. Falava, obrigada, doutor, obrigada, nossa, obrigada. E agradecia as enfermeiras, agradecia o médico. Falava, que bom, agora eu vou poder beijar na boca. Bem louca da anestesia.
Deus. Eu não lembro, eu tinha um amigo tinha me ligado, chamado pra fazer um curta. E aí eu falei, eu faço, só que eu vou operar amanhã. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente espera quando você voltar, recuperar e tal. E o filme tinha cena de beijo na boca, sei lá se foi por isso que eu pirei, assim, agora eu vou poder beijar na boca. Aí, assim, eu falei, pai, mais alguma coisa? Aí ele falou, não, foi só isso, mas nunca saberemos. Nunca saberemos. Vai saber, né? Agora eu vou poder fazer um boquete. Imagina o mico. Imagina o meu pai olhando pro médico, falando, ai, desculpa, minha filha. Ai, nossa, o que é isso? Eu lembrei, eu tenho uma amiga que recentemente ela ficou um tempo na Europa, ela voltou e já tinha uma endoscopia marcada. Ela foi fazer. Ela disse que a hora que tava, e tava um amigo junto, a hora que tava voltando, disse que ela falava que vocês são muito legais, porque vocês estão falando português comigo, obrigado. Agradecendo que estavam se comunicando em português com ela. Ai, gente. Ai, que loucuras. Gente, porque imagina, eu fico pensando nisso também, de histórias de que você, quando você fica doente fora do país, o perrengue que deve ser, né? Você se explicar e resumindo as minhas, sei lá, eu tava pensando em histórias dessas que eu ajudei pessoas, porque eu já tive também essa rim, outra menina que deslocou o ombro no meio do workshop, eu que ia carregar, não sei o que acontece, eu sou mega hipocondríaca, mas a hora que tem que ajudar alguém, as pessoas olham pra mim e eu vou, assim. Já tive que levar uma amiga que foi picada de formiga, e aí ela deformou inteira, e o médico, o cara da triagem falou, espera aí, senta. Tipo, eu cheguei pro cara e falei, moço, olha pra ela vai morrer, ela tá deformada, você quer que ela morra aqui? Aí ele se tocou, e aí também passou na frente, teve todo esse perrengue. Mas minha cunhada, foi viajar pra Europa, fazer mochilão sozinha, e foi inteirinha picada por percevejo, e tem muito lá. Eu lembro quando eu voltei, eu fiz o meu mochilão também, eu tive que ir pro hospital, porque eu tive urticária, eu dormi de roupa, porque a gente dormiu num muquifão, assim, meio um hostel muquifo, e eu via os percevejos caindo em cima de mim, eu dormi de roupa, e eles me picaram na meia calça, assim, na marca da meia calça, e chegando no Brasil 2 dias depois, eu fui parar no hospital pra tomar antialérgico. E ela teve mais de 200 picadas desses negócios. E ela ficou também deformada e teve a sorte que ela tava na Itália e tinha uma amiga italiana que conseguia explicar tudo pra ela no hospital, porque é isso, né? Ficar doente em outra língua, você não sabe como funciona o sistema de saúde, né? Você não sabe... Mas enfim, essas coisas do cotidiano, né? Ninguém tá livre de ficar doente, ainda mais em São Paulo. Depois que você é do interior, muda pra São Paulo, você começa a ter alergias, uma rinite eterna, nunca mais você respira igual. O pulmão demora pra se acostumar, mas quando se acostuma com essa poluição, aí muda o clima, virou um dia de quente pra frio, já era, todo mundo tossindo, doente, arrasado, mal. Coisas que a gente passa no nosso cotidiano, né, gente? Quem nunca? Também, quando a gente se propôs a conversar um pouco sobre essas questões, a gente estava levando em consideração um pouco das nossas experiências, mas também esses momentos doentes que podem ser leves ou moderados, tal. A gente não queria também abordar doenças muito sérias, tal, porque eu acho que daí isso a gente precisaria ter alguém até especializado para conversar um pouco sobre como lidar com essas situações, tanto na questão da saúde mental, como tratamentos físicos, né? Acho que histórias que a gente pode dar risada depois que passou, né? Sim. Acho que foi esse o filtro. Né? Consulte seu médico. Consulte seu médico. Bom, vamos encerrar então esse episódio, mas antes vamos pro Destranca uma Dica, nosso quadro semanal de indicações de filmes, passeios, coisas que estão passando na nossa cabeça e a gente quer dividir. Eu vou indicar um personal trainer, o Instagram dele, que ele posta uns conteúdos assim sobre treino de musculação, mitos e verdades, algumas dicas pra quem tá treinando sozinho, sem acompanhamento, enfim, tem uns posts bem legais. E em julho eu fechei a consultoria com ele tá montando meus treinos, então a indicação é o Wesley Olímpio, o arroba dele é
Wesley.Olímpio. Sigam ele, porque ele posta sempre e é legal de acompanhar. Bem, como eu fiquei doente recentemente, eu fiquei de cama, assim, tipo, vendo o tempo passar, eu falei, como que eu vou ocupar a minha cabeça? E vendo coisas divertidas e engraçadas pra dar um ânimo. E eu estou viciado no De Frente com Blogueirinha. A Blogueirinha é um personagem criado pelo Bruno Matos. Ele é genial, ela tem um time maravilhoso e eu assisti todos. É um podcast, um programa de entrevista, na realidade, que brinca como se fosse a Marília, Gabi e Gabriela. Só que é a blogueirinha fazendo as perguntas da blogueirinha. Gente, pra quem gosta desse tipo de humor, que é o humor que eu gosto, é assim, eu fico ali 2-3 horas vendo e foi um alívio nesses momentos que eu tava doente. É então, um humor ácido? É um humor gay. A dica que eu vou destrancar é na mesma linha da do Di, tipo, quando eu tô mais doente ou meio pra baixo também. Eu gosto muito de assistir o Trollala. É um programa que não existe mais, mas era um programa de trotes que tinha na MTV, que é com a Tata Werneck e com o Paulinho Serra. E assim, tem vídeos no YouTube, hoje tem cortes no TikTok também. E é muito engraçado. E eu amo o jeito que ela passa trote, é muito bom. Então, todas as vezes que eu escuto qualquer trote, eu dou muita risada, porque é muito bom. Pães ou pões? Eu queria falar com a Suzana? Sim, Suzana, eu queria falar com a Suzana. Oi, é a Suzana? Eu queria falar com a Suzana. Gente, é muito engraçado. Eu recomendo. Adoro. Eu ia destrancar uma dica, mas aí falando dessas coisas das doenças e eu lembrei dessa minha amiga que teve as picadas de formigas e quase morreu de alergia. Eu maratonei há pouco tempo uma série que ela fez, que chama Vale dos Esquecidos e que está na HBO. E é uma série de suspense nacional e pra quem gosta desse gênero de suspense, é uma boa indicação. Não sei se eles vão fazer uma próxima temporada, porque aquela coisa, né? A primeira temporada acaba sempre meio aberto. Mas gostei muito. E gostei muito de te ver, Juliana Lourenção, arrasando nas telas. Que legal. Parabéns, amiga. E a minha dica é essa. Assistam. E acho que é isso, gente. Acho que o nosso programinha Doenças fica por aqui. Se você quiser compartilhar com a gente um momento perrengue doença, não muito grave, só pra gente poder dar risada depois. Uma coisa mais light. Escreve pra gente. Se tiver sugestões de temas e dicas que vocês queiram compartilhar, mandem pra gente no @virou-uma-chave, que estaremos ansiosos para responder pra vocês. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau!